Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast do Nota Terapia. Hoje a gente vai falar sobre um filme que é um lançamento de 2020 do Ryan Murphy, o criador da icônica série Glee, que se chama A Festa de Formatura. É um filme que fala sobre uma menina no ensino médio que está terminando o ensino médio e quer levar a namorada dela na festa de formatura da escola onde ela estuda em Indiana, nos Estados Unidos. E aí todos os conservadores da associação de pais se sentem afrontados pelo fato dela querer levar a namorada, e isso vai gerar uma série de discussões que vão levar um grupo de 4 artistas meio degenerados da Broadway a ir até Indiana para tentar ajudar essa menina. E esse é o podcast de hoje. Luiz, o que você achou de A Festa de Formatura? Olha, eu acho que A Festa de Formatura é um filme que eu poderia dizer que é maravilhoso. E eu acho maravilhoso porque ele é cafona, ele é um pouco brega, ele é daqueles musicais mais clássicos do mundo, inspirados em clássicos da Broadway, né? E como musical, com tudo isso que eu falei, ele sabe aproveitar tudo que ele tem para melhor. Então ele pega tudo que tem mais contemporâneo, que é a discussão LGBT, mais o fracasso desses famosos que não conseguem mais atingir o sucesso e tentam se aproveitar das grandes discussões contemporâneas para conseguir retomar o sucesso, com músicas incríveis da Broadway que criticam a si próprias. Então o filme acaba sendo uma incrível diversão, mas que não é só a diversão, que é uma diversão que também faz a gente refletir, mas a gente não sabe se está refletindo ou se divertindo, ou se está se refletindo ou está se divertindo. E é uma confusão maravilhosa. Realmente, eu acho que você tá certíssimo. O filme consegue misturar muito bem a tradição dos musicais com uma temática que é absolutamente contemporânea, atual, necessária. Eu acho que atualmente a gente tem visto cada vez mais a temática da inclusão, da diversidade sexual e de gênero, de toda a discussão LGBT aparecer no cinema, na produção de séries e tudo mais, mas muitas vezes é uma preocupação tão grande em fazer com que aquilo seja uma espécie de declaração politicamente engajada que se esquece que você está fazendo um filme que é também um entretenimento, né? E eu acho que esse filme, ele tem a medida perfeita da combinação entre essas coisas. Ele é um filme muito divertido, talvez isso se dê exatamente porque ele não tem medo de tirar sarro dele mesmo enquanto gênero, mas ao mesmo tempo é um filme que está colocando uma série de questões muito pertinentes, muito politicamente pertinentes, então ele faz a declaração que ele precisa fazer, ao mesmo tempo em que ele promove para o público 2 horas de um espetáculo divertidíssimo, com músicas maravilhosas, com interpretações muito divertidas, e tudo isso se combina muito bem. Também destacar a fotografia, né, e a iluminação, que é incrível, que muitas vezes te transporta como se você estivesse realmente num musical da Broadway, em que os ambientes se transformam assim num estalo. E eu acho maravilhoso isso que você disse, porque dá a diferença exata entre uma obra didática e uma obra educativa. E no caso, ela não é nenhuma das duas, ela é divertidamente refletida. Ela reflete de maneira divertida, sem parecer com tom professoral, ou que de alguma maneira tá tudo ali nos seus lugares certinhos. Eu acho que as coisas estão deslocadas. A gente fica com a impressão que as personagens são até mais, entre aspas, humanas, porque elas são apresentadas nas suas complexidades, naquilo que elas têm de ruim, tentando descobrir e desvendar também aquilo que ela tem de melhor, ou aquilo que elas não conseguem. E aí é sensacional pensar nos 4 personagens principais, e principalmente eu preciso fazer uma meia-culpa, porque eu particularmente costumo não gostar da Meryl Streep, e ela tá sensacional, porque tem uma auto-ironia de uma grande diva que tá se olhando também pelo retrovisor de um tempo que passou, a Nicole Kidman, que também olha pelo retrovisor de um tempo que passou, né? Então esses atores e atrizes acabam tendo um espaço de diversão em que eles podem refletir também sobre a própria carreira, sobre a própria maneira de fazer teatro e fazer cinema, que muitas vezes eles não podem, né? Porque a seriedade da profissão não deixa que eles possam se divertir com a própria função deles, e no caso deles fazendo atores, eles conseguem fazer isso de maneira muito clara, né? E não só atores fazendo atores, mas alguns dos maiores atores, algumas das maiores atrizes da história do cinema, como a Meryl Streep e a Nicole Kidman, né? Então, de fato, isso dá uma nuance muito legal pro filme, porque você tem essas divas do cinema dispostas a, de alguma forma, tirarem um pouco de sarro delas mesmas e
de todo o modo de funcionamento do show business, né? E eu acho que uma coisa que transforma o filme num filme muito legal é que ele junta essa autoironia a uma espécie de elogio, né? De reverência à arte, tanto do teatro, da Broadway, quanto do cinema, né? Então, ao mesmo tempo em que eles estão tirando sarro, né? E estão falando não só sobre a caricaturização de grandes divas e grandes atores, como da nossa própria relação enquanto sociedade com eles, mas também estão mostrando como que a existência dessas grandes personas das artes são fundamentais para que a gente consiga viver, né? Eu acho que durante a pandemia, durante os anos de 2020, 2021, sabe-se lá até quando, a gente tem percebido com cada vez mais clareza que sem a arte é muito difícil viver, né? Ela é o nosso respiro, e eu acho que de alguma forma o filme também faz uma homenagem muito bonita à arte e aos artistas pelo que eles oferecem para a sociedade, para nós enquanto espectadores, né? E além disso, tem uma outra camada que eu acho, que é a maneira cética que a gente assiste musicais hoje em dia. Porque numa temporalidade tão acelerada que a gente vive, a gente às vezes não tem paciência pra assistir um musical porque eles param a história pra cantar, né? Então eu acho que quando a gente vê que a Meryl Streep tá se divertindo fazendo o filme, é quase como a gente recebesse uma autorização pra se divertir também. Fala assim, olha, eu estou aqui me divertindo fazendo esse personagem, fique à vontade pra rir junto comigo. E além disso que você disse sobre a importância da arte, tem também o fato de como alguns produtores e produtos da arte se aproveitam das discussões contemporâneas engajadas para também beliscar o seu espaço nesse mundo contemporâneo, né? Cada vez mais, o que vai ganhando espaço não é exatamente aquilo que se produz, mas justamente toda a discussão que tem em torno disso. E aí eu queria destacar só uma coisinha um pouco diferente, que é a genialidade de você partir de uma história de formatura, que é um dos clássicos americanos. Então, assim, quando você sabe que a história é de uma história de formatura, você já espera um universo todo, um horizonte de coisas ali, que também deixa a gente muito confortável. Então é um filme que, de certa maneira, tem todos os campos confortáveis pra gente entrar nele, mergulhar e se divertir, né? Sim, e acho que em vários momentos a gente vê essas semelhanças entre, por exemplo, o filme e a série Glee, também do Ryan Murphy, né? Que tá também fazendo um filme sobre Indiana, sobre o lugar onde ele cresceu. Então é a visão também de um artista gay falando sobre como a questão LGBT movimenta uma cidade conservadora, levando em consideração o que ele mesmo viveu. Mas acho que tem essa aproximação com o Glee, porque também na série ele tem uma preocupação muito grande, né, em mostrar essa dimensão cotidiana da escola americana, com a qual a gente está familiarizado, ainda que seja diferente da dinâmica das nossas escolas no Brasil, mas a gente consome muito filme, né, muitas coisas a esse respeito, mas sempre dando uma virada, né, a partir dessa ideia da inclusão e da diversidade, né. Ele sempre dá uma perspectiva dos excluídos, né, como que os excluídos vivem nesse mundo majoritário da escola americana que produz o sonho americano o tempo inteiro. Bom, agora a gente chega na parte que o Luiz acha que é a melhor parte desse podcast, que é a hora de dar nota. Então, Luiz, qual a sua nota para a festa de formatura? Eu vou dar 9, sem nenhum peso na consciência. Eu adorei o filme, eu me diverti com o filme, eu me encantei com o filme, eu já indiquei o filme. Então, se eu viesse aqui e dissesse que eu não gosto de musicais, eu estaria sendo cínico, então eu vou dar minha nota mesmo e me julguem. Nenhum julgamento, concordo com você, minha nota também é 9, é um musical muito divertido, é um filme muito necessário, eu fico feliz de pensar que a juventude de hoje vai ter acesso a essa discussão de uma forma tão prazerosa e tão bonita e tão divertida quanto foi feita nesse filme. Eu falei com a nossa amiga Helena que se a gente tivesse tido esse filme durante a nossa adolescência, talvez nossa adolescência tivesse sido um pouco mais fácil. Com certeza. Então acho que é um filme muito importante, que vale muito a pena ser visto, não só pela presença de Meryl Streep e Nicole Kidman, mas por tudo que ele representa no contexto atual. E esse foi mais um podcast do Nota Terapia. Continue seguindo a gente nas redes sociais, que logo mais, logo menos, voltamos com mais comentários sobre filmes, livros e qualquer coisa relacionada ao mundo das artes. Até mais! Valeu!